Começo esse vídeo desejando a você, Osmar, e a todos os ouvintes uma feliz passagem. Eu estou gravando no dia 9 de 4 de 2023 às 21h01. Claro que já passou a Páscoa, porém ainda eu posso te cumprimentar te desejando uma boa passagem. E por que eu falo isso? Porque esse é o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Tudo começa quando Deus anuncia a última praga no Egito e aonde o anjo passaria e mataria todo primogênito, que nos leva a pensar quando Moisés, nasceu. E os egípcios mataram todas as crianças homens, E aqui parece uma vingança, Que agora o anjo iria passar e ia matar todos os primogênitos do Egito. E aí, para que o anjo não matasse os filhos dos hebreus, eles tinham que pegar o cordeiro, matar esse cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar na porta. Aí o anjo iria passar e não iria matar. Por isso a palavra Páscoa, passagem, O anjo passou e não matou. Então quero desejar uma excelente Páscoa para todos aí. Que Deus possa abençoar, que vocês possam passar, todos nós possamos passar, sair da situação difícil e se regozijar na vida, na alegria, que é uma coisa interessante nesse texto de hoje. Vai celebrar aqui muita vida. Inclusive é o momento em que Deus vai estabelecer a pena de morte, Para quem não sabe, quem inventou a pena de morte foi o Deus de Israel. Vamos ler aqui que você vai entender. E abençoou Deus a Noé, capítulo 9, E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Que ele vai dar 4 ordens, Depois que Noé sai da arca, Deus vai dar 4 ordens para ele. A primeira é essa: é que eles frutifiquem e multipliquem-se, celebre a vida, conserve a vida. A mesma ordem que foi dada a Adão. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, das vossas mãos são entregues. Então, a segunda coisa é que é entregue para eles os animais, o domínio sobre os animais. E os animais aqui, o que Deus está dizendo é que vai incutir um medo nos animais para com o homem. Então, no primeiro momento com Adão não era esse tipo de relação que havia entre os animais e os homens. Agora há. Eu imagino, que essa ordem aqui ela é dada dessa forma aqui, pelo simples fato de que quando os filhos os filhos de Eva se juntou aos filhos da serpente, que isso é que culminou com o dilúvio, justamente por essa união. A Bíblia deixa bem claro que havia muita maldade. A maldade foi tão extrema que Deus veio com o dilúvio para matar todos aqueles homens, que eram extremamente cruéis. E é claro que essa crueldade, ela atingia as crianças e atingia os animais. E vendo para o lado dos animais, provavelmente havia muita brutalidade com os animais. Então, uma das formas de preservar os animais, porque os animais eles viam com muito carinho os homens, Então, para que há essa separação, então os animais passaram a ter medo, Como até os dias de hoje os animais, eles sentem a presença do homem e sentem medo, Então, aqui no meu entendimento, é uma forma de preservar justamente os animais. Uma vez que eles se afastam dos homens, assim evita muitas das brutalidades que a gente sabe que há ainda isso hoje de uma forma muito triste, A falta de cuidado do homem com os animais, e vemos, graças a Deus, tem alguns que tentam preservar, que amam, a natureza,
que é algo que todos deveriam amar a natureza, né? É um presente de Deus, e todos deveriam amar os animais, cuidar da natureza, como está escrito em vários livros da Bíblia, né? Que esse é o comportamento que Deus esperava do homem, porém, não é isso que acontece. Pelo menos não com todos, né? Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, quando ele dá aqui a permissão para matar os animais e comer os animais, né? Não significa que antes isso não aconteceria. Provavelmente deve ter acontecido muito com a brutalidade e a maldade do homem, né? Mas aqui Deus agora vai regulamentar esse negócio aqui. Ele diz: a carne, porém, com a sua vida, e isso é com o seu sangue, não comereis. Então, uma das ordens é que o animal que está com sangue correndo, né? Você não pode matar ele, né? Então você não pode devorar ele vivo, né? Certamente requererei do vosso sangue, o sangue da vossa vida, das mãos de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, no capítulo 4, então ele deixa claro aqui que para poder comer o animal, você teria que derramar o sangue dele, você teria que matar o animal, né? Não pode comer o animal vivo. E aqui também, logo nos próximos capítulos, né? Lá nos próximos livros, né? Do livro de Deuteronômio, os Levíticos, vai haver as regras de qual animais poderia comer e qual você não poderia comer. E aproveitando essa deixa, você vê que Moisés aqui, ao escrever esse capítulo 9, né? Ele deixa claro aqui a importância do sangue. Certamente requererei do vosso sangue, o sangue das vossas vidas, na mão de todo animal o requererei, como também a mão do homem e a mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Está deixando claro aqui que, perdão, aproveitando o assunto que ele estava tratando, que era proibido matar seres humanos aqui. Então há uma ordem expressiva aqui que não pode matar seres humanos. O homem não pode matar um homem. E, inclusive, ele cita que um animal não pode matar um homem. Até no livro de Levítico vai falar que um boi chifrador, né, que vinha chifrar um homem e chegar a matar, esse boi seria morto. E também o homem que tem o boi chifrador teria que pagar uma indenização. Deixando claro aqui, como eu já falei para você, Osmar, que Deus é o Deus da distinção. Ele deixa claro aqui que o homem está distinto dos animais. As pessoas falam que o homem é um animal irracional, e é de fato, né, um animal racional, o homem é um animal racional, porém ele é diferente dos outros animais. E os animais teriam que respeitar o homem. Tanto que se um animal matasse um homem, esse animal teria que ser morto. E da mesma forma, o ser humano não podia matar o outro ser humano. É claro que vai ficar claro mais tarde, né? E que está se falando aqui de assassinato, né? De você matar. Tem o homicídio culposo, né? Que é quando você não tem a intenção de matar. E tem o doloso. O doloso é quando você quer matar, você tem intenção de matar. E é nesse caso aqui que há essa proibição. O homem não pode matar o homem. Aqui é a celebração da vida. Mesma coisa na Páscoa, onde se celebra a vida, se celebra a saúde, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dos seres humanos. Aqui está essa ordem aqui, que de fato não era para o homem matar o outro homem. É claro que na lei de Levítico vai ficar regulamentado, né, de que de fato também essa morte seria... quem iria matar o homem seria uma pessoa com autoridade, né? Autoridade constituída pelo Estado. Então, e é interessante porque isso vai ficar muito claro, que quem exerce o juízo sobre o homem são as autoridades constituintes. Isso significa o quê? Significa que a gente vive num país onde não tem a pena de morte. Mas eu viveria muito bem num país onde tem a pena de morte, claro, tranquilamente. Nós, como cristãos, o que eu entendo é que essa é a parte do Estado. Então você, como cristão, e eu como cristão, a gente vive aqui no Brasil, a gente não vai lutar, dizer que vamos lutar para ter a pena de morte. Eu acho que não convém nós como cristãos fazer isso.
Mas se por um acaso também tivesse a pena de morte, também nós não, como cristãos, não convém dizer para não ter, vamos fazer uma luta aqui, né? Vamos fazer um abaixo-assinado para não ter. Não, quer dizer, isso é do Estado e a gente vive muito bem com esse tipo de lei, até porque foi Deus que deu essa lei. Homem não pode matar homem, as pessoas não podem se matar, e ele vai dar o motivo. Versículo 6: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, aquele que derramar sangue também merece morrer. Você matou, você tem que morrer. É o que está sendo dito aqui. E como eu falei, mais lá para frente vai ficar estabelecido as autoridades constituintes para fazer esse trabalho. Mas ele diz o porquê. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, apesar de o homem pecar e esse pecado manchar a nossa imagem, ainda assim resta uma imagem de Deus no homem. Isso é provado aí, é simples. Quando você vê, por exemplo, você vai nas cadeias, por exemplo, lá eles têm ética, né? O que se pode e o que se pode fazer. Então, os homens sujos lá, completamente pecaminosos, não aceitam certas coisas. Então, você vê, a imagem ainda está lá, né? Também quando você vai conversar com certas pessoas que às vezes não são cristãs, não tem nada de cristão, nunca se converteram, nem querem saber de Deus, mas falam coisas que está até na Bíblia. Você vê filósofos, pessoas talvez com índole que você desaprova, pessoas que têm uma índole bem manchada, mas elas falam coisas muito profundas. Você fala com um professor, você fala com um filósofo, você fala com um médico, você fala com um faxineiro, você fala com um vidraceiro, você fala com as pessoas, elas falam coisas, né? Defendendo ética, defendendo respeito, amor ao próximo. Quer dizer, são todas bandeiras que a Bíblia defende. E por que elas fazem isso? Porque a imagem de Deus ainda está lá. A imagem de Deus está lá. Então, por mais corrupto e mais imundo que o homem alcance ou chegue, ainda resta uma certa imagem de Deus no homem. E ele vai falar alguma coisa, em algum dado momento, que é bíblico. E ele diz: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Então aqui, o favor da vida, da preservação da vida, amor à vida. Sabe, você que está me ouvindo, você tem que aprender a amar a sua vida, amar a vida da família que Deus te deu. As pessoas são falhas, as famílias às vezes têm muitos problemas, porém Deus achou graça de colocar você lá. É porque existe um motivo de você estar nessa família, existe um motivo de algo que você tem que aprender. Então, vamos celebrar a vida. Nada mais lindo e mais perfeito dessa passagem do que falar num dia, numa semana da Páscoa, vou dizer assim, o dia já passou, né? Mas a semana da Páscoa, né? Então, celebre a vida. E ele diz: e falou Deus a Noé aos seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente, e convosco está as aves, o gado, todo animal da terra convosco, e todos que saíram da arca de todo animal da terra, e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, uma vez que Deus tira, né, todos da arca, e vão celebrar agora essa nova vida, né? Mas como é que você vai celebrar uma nova vida com medo de ter um novo dilúvio depois, né? E o medo de acontecer de novo? Os homens vão ficar mal e aí vai acontecer de novo, e agora? Mas aqui Deus faz uma aliança, tranquilizando, dizendo: olha, não vai mais ser por meios naturais. E aqui eu faço uma observação: os meios naturais não vai acabar com o planeta. Então, vivemos uma pandemia, mas essa pandemia não acabou com o planeta. Dizimou uma parte da população, mas não teve poder de acabar com tudo. E aqui estamos diante dessa aliança aqui. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, você vai ter claro algumas coisas. O que você vai ter claro lá? É que Deus vai destruir de fato a terra para trazer um renovo nela, mas vai ser por meios sobrenaturais. Vai ser a vinda de Cristo, é algo sobrenatural. Então não será mais por meios naturais. Então nós temos aqui, por exemplo, uma guerra, uma guerra terrível, né, da Ucrânia com
a Rússia, que envolve muita coisa, que envolve, na verdade, como se dará, como vai ser dividido, né, a Europa. Esse é o ponto daquela guerra lá. Tá? Os países que estão lá na adjacência lá, se vão para a OTAN, não vão, quer dizer, é uma coisa que envolve o mundo inteiro de fato. E essa guerra, ela pode alcançar proporções terríveis, porém ninguém vai o mundo não vai se acabar na guerra, sabe? Não vai ser por meios naturais. Então, por mais que o conflito possa alcançar algo muito forte, né, ao ponto de vir as bombas atômicas, né? Acredito que isso não vai chegar a esse ponto, mas se chegasse, você pode ter certeza de uma coisa, uma hora ia parar, porque o mundo não vai acabar de forma natural. Não é os homens que vão se matar, os homens são revoltosos, odiosos, porém eles não chegam a esse ponto, porque Deus tem uma aliança com essa terra. Também o mundo não vai se acabar com pandemia. Passamos por uma terrível e é capaz de haverem outras. Porém, o mundo não vai se acabar com pandemia, não vai se acabar com terremoto, com maremotos, com vulcões, né? Existem vulcões hoje adormecidos que eles têm a capacidade de cuspir fogo ao ponto de acabar com toda a humanidade. Porém, isso não vai acontecer, porque nós estamos diante de uma aliança com o Eterno, onde o mundo não vai acabar de formas naturais. Ele vai acabar, quando você lê, como eu falei, o livro de Apocalipse, Daniel e outros textos, né, espalhados no livro da Bíblia, que vai ser por meios sobrenaturais. Então, nesse ponto, você pode descansar, eu posso descansar. É claro que o mundo, por que há tanta pandemia, tanta guerra, tantas coisas? São os meios de Deus trazer juízo à humanidade. Como eu falei no vídeo passado, não é o juízo total, não é aquele grande e terrível dia do Senhor, mas isso não significa que Deus não venha com um juízo sobre a terra. A pandemia foi um juízo de Deus. A guerra é um juízo de Deus. E nós vamos vivenciar e viver esses juízos até chegar ao grande dia terrível do Senhor. E esses dias terríveis, tanto de pandemia quanto de guerra, né, que são juízos de Deus, ele já aponta para o grande e terrível dia do Senhor vai ser algo assim horripilante, que as pessoas deveriam não querer ir para lá, não querer vivenciar esse dia. Mas você vê uma humanidade que, apesar dos juízos que vem acontecendo, não se arrepende, continua na sua teimosia, continua nos seus pecados e ninguém se arrepende, né? Versículo 12, disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, esse será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre toda a terra. Hoje aqui choveu muito em Brasília, né? E eu pude ver o arco-íris, né? Tá lá. Algo natural que Deus proporcionou justamente para que atravessasse gerações. Então, depois da chuva, o que acontece é um fenômeno, né? A gente olhar e ver, né? Na verdade, é o reflexo do sol. Mas está lá. Está aí marcado, quando chove você vê. E como diz aqui o texto, Deus também olha para esse arco-íris. E o arco-íris é algo tão simples, né? Tão simplesinho. Porém, é a aliança eterna de que o mundo não vai se acabar de forma natural. Quando você ficar vendo pandemia, aí você ficar morrendo de medo, achar que o mundo vai acabar, vai vir meteoro, vai acabar com o planeta Terra, o cometa que vai bater na Terra, quando vem essas coisas horripilantes, depois de uma chuva, olha para o arco-íris. O arco-íris está dizendo que isso não vai acontecer. Pode sim acontecer como um juízo, porém não vai destruir toda a Terra. Porque toda a terra só pode ser destruída de uma forma sobrenatural e de uma intervenção do Eterno. Não tem nada a ver com os homens e nada a ver com a natureza.
Então se tranquilize, olhe para o arco-íris. É tão simples, né? Mas ele está dizendo algo muito forte. O mundo não vai se acabar de forma natural. Claro que quando ele diz aqui que eu me lembrarei, de novo, uma forma de linguagem humana para humanos entenderem. Deus não se esquece, né? Deus, na verdade, ele é onisciente, né? Sabe presente, passado e futuro, né? Então não teria lógica Deus esquecer, mas é como eu estou dizendo, é uma forma de linguagem que o autor usa para facilitar a compreensão daqueles que estão lendo. Uma vez que eu estou lendo na minha linguagem, na minha perspectiva, eu consigo compreender melhor aquele que está sendo colocado, aquele que está sendo exposto. Versículo 18: E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão, Jafé, Cão, e aqui ele dá, é interessante aqui, ó. Os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. Esses são os 3 filhos de Noé. Só que Moisés, ao escrever aqui, ele faz questão de dizer que Cão é pai de Canaã. Então, Canaã, então, seria neto de Noé. Canaã é filho de Cão. Então, e vai ficar claro por que disso. Esses 3 foram filhos de Noé e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador de terra e plantou uma vinha. Então aqui passou-se um tempo, a tranquilidade, né? Vamos para a gente pode plantar e viver tranquilamente, porque não vai haver mais dilúvio. E ele começa a fazer aquilo que é próprio. Ele sabia, ele era agricultor. Então ele volta a plantar. Só que ele planta uma vinha, resolve beber um pouco até se embriagar. Há alguns debates, né, de alguns teólogos, né, a respeito de bebida alcoólica, né? Uma coisa é clara, uma coisa todo mundo vai concordar, é que se embriagar é pecado e há consequências. Então, não pode se embriagar. É como eu falei, há debates, existe alguns que vão defender que pode beber, mas não pode se embriagar. Outros vão dizer que não pode de forma alguma. Esse debate a gente deixa para um outro momento, né? Mas o ponto é que se embriagar não. Se embriagar não pode. É pecado e há consequências. E aqui diz que Noé plantou a vinha e bebeu o vinho. Versículo 21. E bebeu o vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. Então, Noé, ele enche a cara, o santo homem de Deus, mostrando que de fato aqui nós fazemos todos parte de uma raça caída. A Bíblia não vai esconder nenhum pecado, nem de Daniel, nem de Moisés, nem de Davi. Falando nisso, né, eu tenho que postar lá também, eu tenho que postar aqui também, né, a história de Davi, né, eu tava falando sobre a história de Davi, parei para falar de Gênesis, né, mas eu vou voltar, vou colocar lá uns vídeos sobre a continuação da história de Davi. Mas vamos lá. Então, Deus não esconde os pecados do seu povo, né? E aqui esse santo homem de Deus, infelizmente, nesse dia ele exagerou, ele fez besteira. E a palavra diz que ao ficar tão embriagado, que ele ficou peladão. Mas ele ficou dentro da sua tenda, ele não saiu da tenda. Provavelmente, porque aqui vai haver muitas interpretações, né? Vou continuar lendo aqui. E viu Cão, né, que é o filho de Noé, o pai de Canaã, de novo falando do filho de Cão, né, que é o neto de Noé, que é Canaã. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lhes saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem, Jafé, uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, que seja de seus irmãos. Então, aqui há uma especulação aqui de muitas coisas aqui, né? Por que ele amaldiçoa, né? Só porque ele viu o pai nu? E aí alguns teólogos vão levantar coisas aqui que eu prefiro não falar. E eu acho que
texto que eu acabei de ler, ele traz uma justificativa muito grande para essa maldição. Então vamos entender aqui. Então, ele bebeu, encheu a cara, e Cão, que é o seu filho mais novo, né? Ele tem 3 filhos, né? Cão sem Jafé, né? Sendo que Jafé é o do meio, Sem é o filho mais velho, Cão é o filho mais novo. Então ele tem um filho mais novo aqui. O filho mais novo viu a nudez do pai. E provavelmente o que ele fez foi zombar do velho pai. Ele deve ter rido, ele deve ter apontado, deve ter falado, zombado. Olha o que o velho está fazendo. Então ele zomba do pai. Ele faz chacota do pai. E lembra-se que Noé estava nu na tenda. Mas o que ele faz, Cão? Ele vai fora da tenda e começa a contar para os irmãos. Ele traz a vergonha do pai para fora, ou seja, ele quer humilhar o pai. Ele quer deixar o pai... ele faz questão de dizer para os irmãos. Tá? Os irmãos, eles não querem ver a vergonha do pai. Então o que eles fazem? Eles pegam uma capa, colocam nos seus ombros e andam para trás para não ver a nudez do pai. Cobre o pai, quando o pai acorda, o pai fica sabendo da zombaria de Cão, fica sabendo da humilhação, fica sabendo que ele tenta trazer essa vergonha para fora, ou seja, é um filho que está trazendo aqui vergonha para o pai. No livro de Êxodo, capítulo 20, vai falar que um dos mandamentos é: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e que seus dias se prolonguem na face da terra. Então, muitas coisas para ir bem na nossa vida tem a ver com a gente honrar pai e mãe. E não importa a idade. Às vezes você está com 50 anos, seu pai está com 70 anos. Honre teu pai, para que as coisas te vá bem. E para que Deus ache graça e te multiplique os dias na terra. Então, aqui você vê que os irmãos, eles cobrem o pai. Mas aí há uma coisa interessante. Quando Noé fica sabendo que o seu filho fez isso, ele amaldiçoa não Cão, ele amaldiçoa Canaã, que é o seu neto. E aí a gente pode, alguns teólogos vão dizer, né, que o motivo de ele estar fazendo isso é porque Cão era o filho mais novo dele e Canaã era o filho mais novo de Cão. Então por isso que ele fez essa maldição. E principalmente porque com certeza Canaã, que é filho de Cão, devia ser tão zombador quanto o pai. Devia ser tão escarnecedor quanto o pai. Ele devia ser um péssimo neto, né? Devia ser uma pessoa maligna, como era o pai. Por isso ele amaldiçoa Canaã. E aqui ele diz algo interessante. Porque logo você vai ver que Moisés, ao escrever isso aqui, ele estava diante de povos que são descendentes de Canaã, né, que são os cananeus, justamente eles, a qual eles iriam enfrentar. E já o povo de Moisés é descendente de Sem. Sem é aquele é abençoado. Olha que coisa interessante. No versículo 25, diz: maldito seja Canaã, servo do seu servo, seja o seu irmão. Quer dizer, a maldição aqui é para que Canaã fosse servo dos servos. A maldição bem pesada, e isso vai se cumprir de fato, né? No livro de... A partir do livro de Josué, você vai ver que de fato é exatamente isso que vai acontecer. Eles vão se tornar servos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, que é justamente a descendência onde vai vir Moisés, até onde vai chegar Cristo. Bendito seja a descendência de Sem, e seja ele Canaã por servo. É o que vai acontecer várias vezes, de fato. Ao decorrer da Bíblia, você vai ver que os descendentes os cananeus, os descendentes de Canaã, eles vão se tornar de fato servos dos israelitas. E disse: bendito seja o Deus de Sem, e seja ele Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja ele Canaã por servo. Olha que coisa forte isso aqui. E disse-lhe: bendito... Cadê? Me perdi. Alargue-se Deus a Jafé. Ou seja, o que é alargar? É se multiplicar, se tornar forte, se tornar poderoso. E quem é esse povo de Jafé? Na verdade, esse povo de Jafé nada mais é do que os gentios. Somos nós. Esses são os Jafés. Os Jafés, a descendência, são essas pessoas que acabaram não
não são contra o Deus de Israel, mas também não o servia. E habites na tenda de Sem. A pergunta é, quando que isso se cumpriu aqui, né? Essa profecia que Noé falou aqui, ela se cumpriu em que momento? E eu vou dizer para você em que momento ela se cumpriu. Ela se cumpriu quando um jovem semita, né, descendente de Sem, um semita chamado Paulo, Saulo de Tarso, Paulo, né? Paulo, lá no livro de Atos, ele vai anunciar para os gentios. Então Paulo vai anunciar para os gentios, e quando ele faz isso, ele faz com que Jafé habite nas tendas de Sem. Então isso se cumpriu aqui no livro de Atos, com o semita Paulo pregando o evangelho para os gentios e eles aceitando, se convertendo e habitando nas tendas de Sem. Ah, que maravilha, hein? Que coisa preciosa e maravilhosa, né? Os irmãos vai desculpando, é que eu estou gripado. E viveu Noé, depois disso do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então, você vê aqui que história tremenda, né? E Noé ainda viveu muito tempo ainda, né? E viu o neto, viu os seus bisnetos, tataranetos, viveu muito tempo ainda. E o que eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, para que Deus possa nos abençoar nessa palavra maravilhosa, nessa Páscoa, nessa passagem, né? Celebração da vida. E é isso que eu quero pedir nessa oração. Eu quero que você me acompanhe, meu Deus. Que coisa linda que essa passagem nos ensina. Nos ensina a ser respeitosos com pai e mãe. Quantos são as pessoas que têm um pai maligno, pai beberrão, mãe complicada? Mas essa palavra deixa claro aqui que a gente tem que aprender a honrar. Tem que aprender a tratar bem, a não humilhar, a não expor as vergonhas do pai e da mãe, a proteger o pai e a mãe, ainda que sejam ímpios, mas aquelas pessoas que têm pais maravilhosos, ó Deus, pais que amam os seus filhos, esses que deveriam honrar milhões de vezes mais. Meu Deus, abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que eles possam aprender a amar e respeitar os pais, e assim como os pais também amar e não buscar a ira dos seus filhos, porque é a celebração da vida. Aqui nós vemos claramente que Deus aqui que instituiu a pena de morte. Deus não quer que homens morram, e se você mata, você deveria morrer. Esse é o ponto aqui. Então, se você vive num Brasil onde a sua pena é revertida em anos de prisão, já considera isso uma graça, uma misericórdia, né? Porque você deveria morrer. Deus é contra a morte, Deus celebra a vida. Devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, trazer graça, que essa passagem, essa Páscoa, seja uma passagem da dificuldade para uma vida mais prazerosa, Deus. Essa pessoa que está orando, que está clamando, pedindo um emprego, pedindo que o Senhor, meu Deus, venha resgatar o perdido, que o Senhor venha, meu Deus, restaurar a família, que isso tudo possa acontecer de uma forma onde a Tua graça, a Tua misericórdia venha ser, meu Deus, derramada sobre essa pessoa. Ouça a oração, meu Deus, que haja essa passagem, que a morte seja negada, como sangue lá nas ombreiras da porta, que impediu o anjo da morte, que a morte seja barrada, que haja vida, que os primogênitos possam viver, que, meu Deus, essa pessoa que está orando, ela possa ter vida e abundância. A Tua palavra diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que o Senhor venha desfazer, meu Deus, acabar com todas essas obras de morte. A palavra diz lá em João 10:10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Que o Senhor, meu Deus, venha desfazer as intrigas, o ódio, e que as alianças venham ser restabelecidas, assim como eu posso olhar para o arco-íris e entender e ver que o Senhor tem uma aliança eterna com a humanidade. O mundo não vai ser destruído por causas naturais, mas de forma sobrenatural. Ainda que os juízos venham, eles não vão acabar com tudo.
Mas e que bom que vem os juízos, né? Porque são um aviso que muitos não dão atenção. Mas essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela possa guardar no coração. E todas as fatalidades que vêm, esses juízos que vêm, eles são um prenúncio daquilo que ainda está por vir. Talvez fazendo com que as pessoas se arrependam e pensem mais na sua vida e na sua história. Abençoa todos que estão ouvindo essa palavra. Abençoa as famílias. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém.